Sejam todos bem-vindos para o primeiro estudo do Evangelho, a lacuna do Evangelho. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Nós vamos começar com uma introdução, onde vocês vão falar mais do que eu, imagino, né? Então, algumas coisas relacionadas ao nossas preparações, certo? Então, começando aqui na projeção, a lacuna do Evangelho. E daí nós temos, então, as preparações. Em primeiro lugar, na sua opinião, elas foram úteis ou não? Foram. Por que, Ivone? Eu acho que ajudou a entender a mensagem do apóstolo Pedro, lá das cartas de Pedro, Sim. né? E você conseguiu fazer um link com o assunto que nós vamos tratar? Eu acho que sim. É. Muito bem. Vamos aqui, né, na sequência aqui, olhar, então, a primeira carta de Pedro, tá? Vocês estão vendo aqui a primeira carta, pelo menos aqui a imagem final lá do vídeo, né? Então, aqui a explicação completa e uma pergunta, então, inicial, tá? Ou uma colocação inicial. A carta, ela coloca três coisas básicas, né, que Pedro ele trabalha ao longo de toda a carta. Em primeiro lugar, ele fala para os seus leitores, e também, portanto, para nós, da nova identidade em Cristo, e por causa dessa nova identidade em Cristo, isso vai fazer com que nós possamos enxergar o sofrimento como uma maneira de dar testemunho sobre Jesus. E assim, né, concentrar esperanças na segunda vinda de Cristo. Então, começando com esse primeiro ponto aqui, assim, vocês compreenderam bem essa questão da nova identidade em Cristo? Vamos pegar nossas Bíblias e abrir, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3, tá? E eu vou fazer sempre perguntas diretamente para vocês, tá bom? Então, procurem sempre ter suas câmeras ligadas para eu ver as reações de vocês aí, certo? Quem gostaria de, por favor, fazer a leitura de 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda não são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Muito bem. E alguém gostaria de ler na linguagem de hoje? Posso falar? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Muito bem. Então, vocês percebem que Paulo chama os seus leitores de irmãos, tá? Ele reconhece que eles são cristãos, que eles são irmãos em Cristo Jesus. Contudo, a atitude deles é uma atitude mundana, né? Pessoas que, como se fossem do mundo, pessoas que, de repente, não têm o Espírito Santo, pessoas, crianças na fé que precisam de alimento, papinha espiritual, e não alimento sólido,
tá? Então, uma coisa assim muito importante. Nós podemos ter a fé em Cristo Jesus, como esses ouvintes e leitores de Paulo tinham, mas, ao mesmo tempo, podemos ter atitudes como se essas atitudes não refletissem pessoas que pertencem a Cristo Jesus, mas pessoas mundanas, pessoas que pertencem ao mundo. Tudo isso está ligado à nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Se a tua identidade de quem você é em Cristo Jesus, ela é rasa, superficial ou inexistente, então provavelmente você vai adotar outros elementos para ser a base para a tua identidade. Como é o caso dos coríntios, eles tinham uma atitude mundana. Paulo começa a trabalhar essa questão de que há a necessidade de um aprofundamento na palavra de Deus. Então, a identidade é muito importante. Pedro trabalha isso, e isso está profundamente ligado à questão que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de 3 tipos de cegueiras nesse estudo. E uma das cegueiras é a nossa cegueira para quem somos espiritualmente. Agora, uma pergunta aqui, para a gente polemizar um pouco, porque é importante para ajudar no debate, certo? Muito bem. Pessoas que são carnais, como é a linguagem Almeida, né? Pessoas que são do mundo, como se fossem, agem como pessoas do mundo, elas têm a fé em Cristo Jesus? Podem ter, eu acho, pastor, porque tu falaste aqui, né, que Paulo considerava ele como irmãos na fé, né? Exato. E alguém que pode ter a fé em Cristo Jesus sem, na verdade, se dar conta de sua identidade em Cristo Jesus? Eu acho que o morno. Então, Alexandre, tu acha que a pessoa pode ter fé salvadora, ela vai para o céu mesmo sem ter consciência de quem ela é em Cristo Jesus? Pelo poder de Deus apenas, né? Tá, não, mas a pergunta é, ela pode ter a fé sem ter a consciência de quem ela é em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Que seria só pela fé direta, a fé direta, né? Ok. Então, aqui o Alexandre coloca um Não elemento sei. muito importante, que é... Opa, a Marilena conseguiu entrar aí. Para quem não sabe, então, a dona Marilena é a mãe deste que vos fala aí, certo? Fez parte da Que turma aí legal, que da ótimo. aliança. Muito bem. Eli, você sabe que é fé direta, que o Alexandre falou? A gente está aqui para aprender, viu, gente? Se você não sabe, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para... A fé direta é aquela que nós ganhamos através do batismo, né? Muito bem, Eli, exatamente. Quando uma criança, por exemplo, é batizada, ela não tem nem consciência dela, muito menos da fé, tá? Então, está faltando só o som lá para a dona Maria Helena, ela vai conseguir ainda. Uma criança não tem consciência, tá? E a criança cresce e às vezes ela continua não tendo consciência de quem ela é em Cristo Jesus. A pergunta é, se ela não tiver consciência, ela pode ser salva? Sim, porque através do batismo ela foi salva. Muito bem, então no batismo ela recebeu... Boa noite, dona Marilena. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, gente, que coisa boa. É verdade. Quanto tempo? Dona Maria Helena, lá de Porto Alegre, da Comunidade de Cristo. Tá? Muito bem. Então, a pessoa, quando recebeu a fé, seja no batismo quando criança ou qualquer outro momento que foi convertida, esta fé é chamada direta, porque Deus deu diretamente a fé para a pessoa, certo? E esta fé recebeu todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz, ok? Então, nada falta para ela. Então, agora polemizar um pouco mais aí. A pessoa precisa ir na igreja, tomar Santa Ceia, ler a Bíblia para ir para o céu? Para ser salva? Não.
Por que não, Ivone? Porque ela já recebeu tudo que ela precisa Exatamente. para ser salva. Exatamente. Então, se eu disser que ela tem que ler a Bíblia e ir na igreja tomar Santa Sé para ser salva, eu estou dizendo que aquela fé não foi suficiente, que ela ainda tem que fazer alguma coisa para compensar a fé. Agora, então, a Hein, pergunta. pastor? Sim, pode falar, Tá, Alexandre. não, Não vai. acabei interrompendo. Tá, não, porque assim, ó, ali também fala naquele texto que em Romanos diz que a gente tem que cuidar da nossa fé, né? Sim, Então, o que que eu penso, assim, eu acho que a criança ou quem não tem consciência da fé ou a lei não acusa, não tem conhecimento da lei e daqui a pouco é batizado, aí sim, pela ação do Espírito Santo e o poder de Deus, ela é salva, porque Jesus já conquistou tudo, né? sim. Mas eu fico pensando assim, a pessoa que conhece um pouco e não exercita a fé, ou não fortalece a fé pelos meios dos sacramentos, né? Aí eu acho que. Aí eu Então, acho que. essa é a questão. Muito bom, bem Aí eu não colocado aí, sei. Alexandre. Né? Então, veja o seguinte. Por que, então, a pessoa vai no culto, tomar Santa Ceia, ler a Bíblia, etc, etc? Para ser salvo, não, ela já está salva. Mas porque ela tem que lutar contra o pecado. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. O versículo 1 vocês decoraram, né, gente? Uhum. Alguém sabe de cor ainda? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Então, tá zerado, estamos limpos. Não tá... Agora, dentro desse capítulo, ele fala o quê? No versículo 13, 8:13. Quem quer ler Romanos 8:13? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Exatamente. Então, na linguagem de hoje, fala: se viverem de acordo com a natureza humana, morrerão espiritualmente, né? Então, a questão, tomar consciência não salva, já estamos salvos. Mas por que eu tenho que tomar consciência? Porque eu tenho que lutar contra o pecado que tem o poder de destruir a fé e assim eu perder a salvação. Então, é algo muito, muito importante, né? Como assim, Jaque? Depende do contexto. Explica aí para nós. Tá sem o som, Jaque. Fala aí, Jaque. Não estamos te ouvindo. Acho que tem que regular o teu microfone. Passa o mouse bem baixo à esquerda, tem um microfone, e daí você tem uma setinha do lado lá para fazer o silêncio. Tá? Muito bem. Alexandre, Patrícia, estão com a mão levantada aí. Isso. Não, pastor, só. Quando seria esse momento? Ok, na medida que a pessoa está tomando consciência de si, ela já tem que estar tomando consciência de quem ela é em Cristo Jesus. Por quê? Porque à medida que ela está tomando consciência de si, ela vai procurar alguma coisa para ser a base da sua identidade. Tá? Então, a gente estudou ao longo do Firmados em Cristo, por exemplo. Unidade 9, eu posso fazer da pessoa amada a base da minha identidade, o amor romântico. Unidade 10, eu posso fazer do dinheiro, dos bens materiais, a minha identidade. Bom, eu tenho dinheiro, então eu sou alguma coisa. Né? E assim, cada uma daquelas idolatrias quer oferecer a base para a nossa identidade. Então, às vezes, você tem cristãos, membros de igreja, que vivem como se fossem pessoas do mundo. Como diz Paulo em 1 Coríntios 3. Né? Então, o que é preciso? Se ela não tomar consciência da sua identidade em Cristo Jesus, corre o risco muito grande desta fé vir a ser prejudicada e perder. Os reformados, geralmente os presbiterianos são conhecidos como reformados, mas muitos batistas são reformados, eles têm a ideia de que uma vez salvos, sempre salvos, que não perdem a salvação, né? Nós entendemos pela palavra de Deus que nós podemos perder a salvação, e aí seria um outro tópico, tem muitos e muitos textos que falam a esse respeito, né?
Um exemplo bem claro, assim, o próprio Jesus diz lá em Lucas 8, quando fala daquelas sementes que caíram no meio da pedra e rapidamente cresceu, mas daí veio o calor e a semente morreu, a plantinha morreu. E daí Jesus fala que são aquelas pessoas que creem por um breve tempo, vêm as provações e daí abandonam a fé. O próprio Jesus fala sobre isso. E assim muitos outros textos, né, que nós podemos pegar. Hebreus 6 fala da perca da fé e assim por diante, né? Saul, ele tinha o Espírito Santo, mas ele acabou, no final das contas, perdendo a fé, consultando uma necromante, se desviou completamente de Deus, né? E, por fim, ele se suicidou, né? Então, a perca da fé é muito importante. E nós vamos trabalhar mais adiante essa questão da fé reflexa. Então, o texto de Pedro fala da identidade que nós temos em Cristo, a nova identidade em Cristo. E o evangelho é aquele que te dá a identidade em Cristo. Mas se eu não tenho essa consciência, existe um buraco, uma lacuna a respeito disso, certo? Muito bem, tendo esta identidade, como nós vimos antes, vai me ajudar a lidar com o sofrimento como uma maneira de dar testemunho sobre Jesus. Então, gente, quão difícil é isso, né? Quem acompanha um pouco, esteve na convenção, acompanha um pouco das redes sociais da IALB, sabe que hoje o pastor Jackson, ele faleceu, né? Alguns de vocês têm, acho que acompanhado a situação dele, né? Sim. Mas alguns dos pastores que estão comigo fazendo treinamento são lá do distrito dele, né? Estiveram semana passada com ele e falaram do testemunho de fé que ele deu até o último momento, né? E até um pastor, ele comentou na mentoria hoje, assim, eu não sei se eu passasse pela mesma situação dele, se eu teria toda essa fé. Daí eu disse para o pastor, olha, quando a gente está tudo bem, a gente pensa isso, é normal. Mas quando a gente passa pelo sofrimento, Deus nos dá uma medida de fé para passar exatamente por aquele momento, e a gente vai encontrar uma força que a gente nem imaginava que tem, porque de fato não tem, essa força vem de Deus, né? E daí ontem eu coloquei na igreja, no culto lá em Aragarças, né, em Goiás, ontem à noite, e falei, então, vamos orar pelo pastor Jackson, ele ainda não tinha falecido, né, pela sua esposa e o filhinho, né, e toda a mãe dele, que ele esperou até o último momento para esperar a mãe chegar para ele, então, ser sedado, né, e daí uma outra pessoa que ele conheceu, que é o Genésio, membro da presidente da congregação aqui, né, e ele, então, conheceu o Genésio, porque o Genésio várias vezes foi com a neta de 11 anos, lá em Barretos, né? E eu disse assim para os membros ontem, olha, os médicos lá em Barretos disseram para a mãe, para o vô, né, que é o Genésio, se queriam que a neta, que a filha, for para o hospital de cuidados paliativos, onde estava o Jackson, ou fosse esperar a morte em casa, né? Então, eles decidiram vir com ela para casa. E então eles têm home care, né? Então toda assistência em casa, enfermeira 24 horas, etc. e tudo. Mas eu tive agora antes, no início da tarde, também visitando a Júlia, né? De 11 anos. E daí a gente fica pensando assim, um sofrimento que é para pais ver, humanamente falando, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Mas humanamente falando, ver uma filha de 11 anos desenganada pelos médicos, né? E eles esperando chegar aquele momento que ele sabe que vai chegar. O próprio médico, semana passada, conversou com eles e disse, olha, quando chegar o momento, vocês querem que ela morra no hospital ou na casa? Né? Então, essas decisões que são difíceis de tomar. Como a gente lida com situações de sofrimento como essa ou qualquer outro tipo de sofrimento que a gente tem que passar? Se a nossa identidade não está clara em Cristo, isso vai ser muito complicado, gente. Muito, muito complicado. Quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso, quando Pedro trabalha a questão da identidade, ele está preparando seus ouvintes, seus leitores, a lidar com o sofrimento que eles passavam de grande perseguição no primeiro século, né? E por isso essa carta de 1 Pedro
nos ajuda bastante. Então, aqui na sequência da projeção, daí nós vamos... uma outra coisa aqui, ó, a primeira carta de Pedro é um poderoso lembrete, faltou ter ali, da esperança cristã no meio do sofrimento. Né? Isso é maravilhoso, pessoal, porque para nós é um lembrete também, porque nós vivemos num mundo quebrado, um mundo caído. E quão maravilhoso é nós podermos ter essa perspectiva. O pastor que vai fazer o sepultamento do Jackson amanhã, ele estava há pouco comigo na mentoria, ele é um dos alunos da turma 4 de treinamento, e ele disse que o pastor Jackson já tinha combinado com ele tudo como gostaria que fosse o sepultamento, ele escolheu os hinos e tudo, né? E disse que tem que ser um momento de muita festa, de muita alegria, porque ele vai estar em alegria lá no céu, né? Então, Mas, pastor, só para eu eu terminar acho meu assim, raciocínio ali, só um tá, detalhe. tá bom. Eu já fiz sepultamento de pessoas que não conheciam, cujos familiares não conheciam a Cristo, né? E o desespero é simplesmente algo terrível de se ver na vida das pessoas que não têm uma perspectiva pós-morte. Agora, como é diferente você acompanhar pessoas que têm uma perspectiva de eternidade. É claro que dói, é claro que é sofrido, é claro que é uma agressão, porque Deus não nos criou para morrer. Então, a morte sempre é uma agressão. Mas é diferente quando você sabe que não é o fim, né? Então, é algo totalmente diferente. E é isso que Pedro trabalha ao longo da carta, né? Por favor, Eli. Não, mas mesmo assim, a gente sabendo da fé que ele tinha, da fé que nós podemos ter, assim, a esperança de estarem com Cristo, dói muito, né, pastor Renato? Porque ele era uma pessoa tão jovem ainda, que tinha uma vida inteira pela frente, uma vida de trabalho missionário, de trabalho na igreja, né? E mesmo assim, Deus o quis lá. Exato. E isso assim, eu enquanto amiga das irmãs dele, né, assim, da esposa dele, eu fiquei meio baqueada. Hoje a gente tenta, né, dizer assim, não, ele está com Deus, está tudo bem, mas não é fácil, não. Claro que não é fácil, né? Até o A próprio Jesus, gente mesmo sabendo que sofre. logo depois de ressuscitar Lázaro, ele chora diante da aflição das pessoas, é claro, né? Então, nós não Nossa, somos estoicos, né? A filosofia estoica do primeiro século era exatamente evitar qualquer tipo de sofrimento, evitando um contato mais próximo, né? Então, a gente procura não sofrer, não se envolvendo muito com o problema, né? É claro que dói, é claro que é difícil, né? Mas, acima de tudo, a esperança, a força sobrenatural que vem do fato de nós sabermos quem somos em Cristo é algo simplesmente sobrenatural, né? claro, é um sofrimento assim, como é que eu vou dizer? Amenizado, né? Por você saber que ele está em Cristo. É um sofrimento diferente do que você dizer assim, não, morreu e não tem esperança, mas... Eu creio que o sofrimento ele acontece porque a religião cristã, o relacionamento com Deus, não anestesia. Nós sentimos a dor, mas a gente encontra uma força sobrenatural para viver aquele momento de uma forma que a gente jamais poderia imaginar se não fosse passar por aquela situação, né? Pastor, Sim, Helene. só compartilhando essa questão da relação da morte, né? Um dia no culto, nós sentamos no banco, e eu só, assim, dividindo uma experiência com a Isabela, que é minha filha de 8 anos, ela virou séria para mim e falou assim, mãe, por que as pessoas choram quando as pessoas morrem? A gente não deve chorar, a gente deve ficar feliz, porque as pessoas vão para um lugar bem melhor que a gente está aqui. Vai no céu morar com Jesus, então a gente não precisa chorar. E aí eu disse para ela, filha, a gente sabe que as pessoas que a gente conhece vão para o céu e vão morar com Jesus. Só porque a gente sente a saudade, né? Muitas vezes as perdas são tão rápidas, momentâneas, às vezes por um acidente, né? A gente perde muito rápido um ente querido e a gente chora, né?
mas eu achei interessante o conhecimento dela e da informação que ela tinha, que ela falava, mãe, a gente não precisa chorar, a gente tem que ficar feliz que foi para o céu com Jesus, né? Achei bem interessante a colocação dela, né? Exato. E a certeza de para onde que vai. Exatamente. E ao mesmo tempo, como eu comentei antes, a morte é uma agressão, porque a gente não foi criado para Sim. morrer, tá? Então, sempre a gente vai ser agredido de alguma forma com a morte, né? Bom, me interrompam sempre que quiserem, tá? Então, nós estamos aqui na primeira carta de Pedro, agora vamos para a segunda carta de Pedro, aqui você, então, tem a parte final lá do vídeo, que nos diz tudo que foi mostrado, né? Então, o desafio final, na segunda carta de Pedro. Por que desafio final? Porque Pedro sabia que iria em breve morrer, e como a tradição diz, ele acabou sendo crucificado de cabeça para baixo, né? Então, o desafio final que ele coloca para os seus leitores é que os seguidores de Jesus não parem de crescer. E daí tem um versículo em 2 Pedro que se tornou o lema do Instituto Bíblico Martim Lutero, aí de Pelotas, né, Alexandre e Patrícia, que fizeram parte do Instituto Bíblico, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, está em 2 Pedro. Então, a ideia é de que a gente esteja sempre crescendo, tanto na graça, saber quão maravilhosa é a graça de Deus, e no conhecimento, saber quem é Jesus, né? Então, esta é a tônica da carta, crescer. E crescer para a gente ser salvo? Não, a gente é salvo. Crescer para lutar Para contra o outras pecado que pode pessoas. destruir a salvação. Essa é a questão. Tá? Certo? Oh, foi sem Irmão, querer. pode falar. Não, foi sem querer. Ok. Então, na sequência aqui, da segunda carta, né? Amar o próximo é compartilhar do próprio Deus, porque nós participamos da natureza divina, não no sentido de virmos a ser Deus, isso não existe, né? Mas que nós partilhamos do conhecimento, da intimidade com Deus e queremos aprender a amar o próximo, e isso é compartilhar do próprio Deus com o próximo, né? Então, segunda Pedro, a segunda carta, nos oferece uma visão ampla e expansiva para todo mundo e nos desafia a fazer uma avaliação diária de nossas vidas. E esse ponto aqui da avaliação diária está muito ligada com a quarta parte do batismo, diariamente afogar o velho homem e andar em novidades de vida. Por isso entramos nessa questão que nós lemos, né, do John Pless, que é um professor lá no seminário em Fort Wayne. Eu traduzi para ele para o português e pedi autorização dele para usarmos esse artigo, e ele prontamente cedeu, né? Pode usar à vontade. Então, um destaque que eu faço aqui da leitura, né? Ele diz assim, talvez a dimensão mais significativa do tratamento do batismo no Catecismo Maior, porque no Catecismo Maior, então, Lutero aprofunda a questão do batismo, né? Seja o significado do batismo para a vida diária do crente. Então, o Catecismo Maior traz a ideia de que o que significa o batismo na vida diária. Você lembra que Lutero dividiu em 4 tópicos o batismo. O quarto tópico é a minha resposta à aliança que Deus fez comigo no batismo. No batismo, Deus fez uma aliança comigo. O que ele prometeu? Eu nunca mais vou considerar o pecado para a tua condenação. Para Deus prometer isso, custou muito caro, custou a vida de Jesus. Agora, qual a minha resposta? Ok, Deus, então eu não quero mais saber também do pecado na minha vida. Todo dia eu vou afogar o desgraçado velho homem e andar em novidade de vida. Essa é a minha resposta à aliança que Deus fez comigo no batismo. E o Catecismo Maior aprofunda exatamente esta resposta. Então você percebe que o Lutero aprofunda no Catecismo Maior a ideia da santificação, porque resposta é santificação. A aliança que Deus fez conosco é justificação, é salvação. A quarta parte é a minha resposta, a santificação. Eu vou afogar todos os dias o desgraçado do velho homem. Ou, em outras palavras, dizer não para a idolatria e andar e confiar em Deus é acima de todas as coisas. Tá? Um outro detalhe importante desta leitura, irmãos, é o seguinte:
Assim, diante do pecado e da morte, da tentação e da luta, Lutero aconselha o cristão a voltar para seu batismo e aproveitar o consolo que ele dá. Tá? Então, qual é o consolo que o batismo dá? O batismo é algo objetivo. O que é algo objetivo? Algo que foi feito fora de ti. E, às vezes, subjetivo, lá dentro de ti, você pode ter dúvidas. E daí, o que você lembra? Não, eu sou batizado. Então, o que vale para mim é isso. Eu sinto muito, ó, tu fez um pacto comigo e tu prometeu que ia me levar para o céu, então eu não quero saber de mais nada. Pronto, está feito. Isso é o grande consolo. Ele te trouxe a salvação, ele prometeu isso. O batismo é o pacto, a aliança de que Deus prometeu, e Deus não é homem para que minta. Então, você pode sempre voltar ao batismo e buscar este consolo quando você tem dúvidas. Será que Deus me ama? Não, eu sou batizado e pronto, esse problema está resolvido. Olha como Paulo liga o batismo à questão dessa questão da nossa identidade, né? Enquanto vocês abrem Gálatas 3, 26, 27, o Alexandre ou a Patrícia, não sei qual deles levantou a mão, vai nos falar aí. Só liga o microfone. Liga o microfone aí, Alexandre. Agora sim. Não, pastor, só uma questão, pode ser meio pragmático, né? Mas não seria uma acomodação? Simplesmente lembrar do evangelho, porque o que eu digo? Às vezes eu acho que esse tipo de desconforto que o cristão sente é uma forma também de ser confrontado, que de repente tu tem alguma coisa para ser mudada. E aí a vida santificada é que tapa essa lacuna, né? Sim, exatamente. Deixa eu pegar um gancho não, aqui. Não quero ser também especialista, né? Ou, sei lá, ser exato. alguém que... Pegar um gancho que tu né? está falando e vejo que a Jaque está mexendo a cabeça, concordando. Fala aí, Jaque, por que você está concordando? Só liga o teu microfone aí. Agora? Tá, isso, estamos te ouvindo agora. Ah, estava me ouvindo. Tá, então deixa eu colocar aqui o microfone. Ah, tá. Estão escutando, então beleza. Não, eu concordo com o Alexandre que muitas vezes essa questão da acomodação, né? E antes ali tu comentou sobre a pessoa que não sabe da sua identidade em Cristo e tem fé em Deus, né? Enfim, eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem é de viver essa nova identidade, né? Eu, assim, por muitas vezes eu fico muito assustada com pessoas que estão dentro da congregação, né? Estão congregando, participam da igreja e tudo mais, e elas não fazem a mínima ideia, tipo assim, ó, elas entendem a teoria, né? Eu sou filha de Deus, mas na prática não conseguem viver esse relacionamento como filho de Deus mesmo, sabe? Entendendo tudo o que Deus quer para sua vida, o que Deus oferece, o que o batismo nos oferece. Né? Eu fico bem impressionada, assim, Sim. às daí, vezes, assim, com essa falta de entendimento. Porque, para mim, pastor, assim, eu, né, digamos, eu fiz profissão de fé faz, deixa eu ver, 14 anos, vai fazer 15 anos, e eu andei por uns 4, 5 anos, assim, sem entender direito isso. Porque eu entendo quando fala, assim, que a gente tem que matar o velho homem, enfim, lutar contra o pecado, mas, para mim, essa dinâmica não funcionou tão bem. Para mim, a dinâmica que funcionou melhor era eu todo dia viver em novidade de vida. Não que isso anule o fato de eu ter que lutar com o velho homem. É claro que isso existe. Mas viver em novidade de vida foi uma dinâmica que funcionou muito melhor para mim, para eu conseguir viver uma vida santificada diante de Deus, para eu conseguir viver melhor como filha, né? Para mim foi melhor, assim. Eu me sentia também um pouco nessa acomodação, assim que o Alexandre falou. Exato. É por aí mesmo, porque assim, matar o velho homem, isso aí é o lado da lei. Quem cala o velho homem é a lei. Mas o que traz a renovação é o evangelho. Então, a novidade de vida, nova vida, isso é coisa que o evangelho faz, não a lei. Né? Então, obviamente, né, Jaque, que é ali que vai estar a mudança, no caso. E o que é novidade de vida? Nada mais, nada menos você perceber que agora você tem uma nova vida, isso é uma questão de identidade.
As pessoas que você diz que, de repente, não vivem de acordo, é exatamente como Paulo também encontrou cristãos de Corinto lá, que eram pessoas mundanas. Qual o problema dessas pessoas? Elas são, ele diz ali, são crianças na fé, tem que ter leite espiritual. Elas estão superficiais no conhecimento bíblico. Não chegou ao coração, não tem uma noção de quem elas são em Cristo, porque quando elas tiverem essa noção, com certeza a novidade de vida vai se evidenciar. Assim? Tá? Nós vamos trabalhar todos esses pontos aí, vamos Não? explorar, né? Desculpe, alguém falou que eu não vi quem era, que quer comentar alguma coisa? Não, tá bom. Me interrompo, então, sempre que quiserem, né? Então, a questão é, será que a gente vai se acomodar? Bom, a fé que recebe a salvação, ela é sempre passiva, porque nós não fazemos nada na salvação. Mas ela não é inoperante, ela é sempre ativa. E esta fé produz necessariamente resultados, transformação. Né? Vamos, então, ainda nessa perspectiva aqui do batismo, 4 áreas chamam a atenção. Então, John Pless, ele coloca que nós podemos ressaltar a ideia de que somos uma igreja dos batizados, trabalhando essas 4 áreas: a prática litúrgica, a pregação, a catequese e o cuidado pastoral. Então, na prática litúrgica, então, é muito interessante as sugestões que ele dá aqui, né? Ou dá ali. Lá na capela em Fort Wayne, quando você entra, você tem a pia batismal bem na entrada. Daí, ao entrar, você vê lá o fundo do altar e tem a cruz. Então, você tem uma justa posição da cruz, como se saísse da pia batismal. Então, isso é um elemento litúrgico, por exemplo, né? Quando você coloca a pia batismal na porta, na entrada do templo, lembrando que você entrou para a igreja, você começou a fazer parte do reino de Deus por causa do batismo. E o Eu acho que na batismo Igreja aponta para Católica... Cristo, porque você vê o altar lá no fundo, no caso, né? Sim, Alexandre. Não, só contribuir, que eu acho que na Igreja Católica também tem, né? Eu creio que sim, né? Então, Não, não que eu tenho ido, mas eu não vi nada que ainda, te mas dizer. é possível que tenha. Muito bem. Outras práticas litúrgicas que nós podemos ter ali, né? Ressaltando a questão do batismo. Vocês lembram de alguma? A cada batismo, reforçar o conteúdo, né? Através da projeção ou promover a participação da comunidade, né? Sim. Para relembrar o ensino. Exatamente. Então, por exemplo, uma sugestão que Pless dá, já pensou no batismo, você dá para a criança batizada um catecismo menor? E você faz um cursinho com os pais para que eles saibam como ensinar para o seu filho à medida que ele está crescendo? Tá? Sabe, uma outra coisa que pode fazer que não está lá também? A certidão de batismo. Você coloca ela num quadro, emoldurado num quadro, e entrega para a pessoa, para que ela possa colocar no quarto da criança. E a criança vai crescer e dizer: mãe, o que é aquilo ali? Aquilo ali é para lembrar do teu batismo. Né? E daí você lembra os 3 estágios de Lutero, do Catecismo Menor. O primeiro é memorizar, depois entender e aprofundar. Por exemplo, o Arthur, né, o filho do Alexandre Patrício, que apareceu há pouco ali, acho que idade ele está mesmo agora? 5 anos. 5 anos. Ele já tem condições de memorizar até menos disso, com 3 Sim. anos já consegue memorizar, mas com essa idade não vai entender. Mas pode memorizar. Daí chega lá pelos 8, 9 anos, já começa a entender, vem o período de estudo confirmatório. E depois vem aprofundar, e para aprofundar, Lutero tem a seguinte ideia: criar uma escola permanente de aprendizado sob a ação do Espírito Santo, para desenvolver o terceiro estágio. Mas tudo começou lá com a criança recebendo o catecismo e orientando os pais. Essa tarefa de vocês ensinar a criança desde a terra infância a respeito das doutrinas principais.
Então, são práticas litúrgicas que vão ressaltar que somos uma comunidade dos batizados. Daí, por exemplo, aqui na parte da pregação, né, o outro ponto aqui assim, tá? Então, a pregação sempre pressupõe o batismo, né? E o pregador entenderá que as escrituras devem ser lidas e pregadas com o batismo em vista, pois convidam os não batizados a arrependerem-se em serem batizados e, bem como chamam aqueles que são batizados a viver como aqueles cujas vidas foram reivindicadas pelo Deus vivo. Você está vendo aqui, gente, que a pregação vai dizer, gente, você é um batizado. Como é que você tem que viver como um batizado no mundo, na vocação, na família, lá na sua casa, no trabalho? Deus reivindicou sua vida pertence a Deus, então viva como um batizado. A pessoa não é cristã, venham vocês e se arrependam e sejam batizados. Então, a pregação ela se torna voltada tanto para as pessoas não cristãs, quanto as pessoas cristãs viverem a sua fé. Já pensou? Isso lá do John Pless, professor do nosso seminário lá em Fort Wayne. Fala, ele... Isso é algo assim bem profundo, né? E muitas pessoas, eles não conseguem enxergar essas coisas, assim, até em relação aos filhos, que crescem e vão para a doutrina e não são preparados, né, pastor? Sim, assim. Exato. E daí ele sabe qual é o problema? O problema sou eu e todos os meus colegas. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que ensinar. Se eles não sabem, é porque nós não ensinamos eles. Mas, assim, eu e meus colegas pastores, o senhor quer dizer? Ou eu estou falando de maneira geral. Nós, pastores, somos os responsáveis por ensinar isso ao povo. Sim, mas, assim, os pais também são responsáveis, né? Só que Exato. muitas vezes isso não é repassado de maneira clara aos pais, né? Na maioria das vezes, os pais não se sentem assim tão responsáveis por esse ensinamento quanto deveria ser. Exato. Claro, e daí, então, não é repassado aos pais. A primeira tarefa cabe exatamente aos pastores ensinar os pais a respeito disso, né? Me permite, Sim. assim, ser mais próximo, assim, vou deixar o Marcos Good falar um pouquinho, mas a filha do Marcos está participando de uma formação dos... me deu um branco agora do a Turma da Bíblia. Turma da Bíblia, né, com a Raquel, né? E daí eu acompanho às vezes assim, de longe, assim, o Marcos, como pai, alguém que sempre está junto com a filha, sentando, estudando com ela e acompanhando as lições, né? Então, este é um papel muito importante. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Marcos? Esse papel do pai na educação dos filhos? Sim, sim. Eu acho que, na medida que a gente... eu senti a necessidade, quando eu descobri essa oportunidade, né? Só antes, me permita, pastor Renato, no início eu não tinha visto todos, que eu estou no celular, só mandar um salve aqui para a Jaque, especialmente, todos os outros também, né? Mas a Jaque a gente troca umas ideias de vez em quando no grupo do WhatsApp, e algumas ideias teológicas também, e eu não tinha visto ela, não sabia que ela ia participar também, tá bom, Jaque? Abraço aí. Mas essa questão é importante porque na medida que comecei a participar do Firmados em Cristo, né? E aí foi acontecendo essas coisas e eu senti essa necessidade também. Falei, a minha filha poderia ter essa chance também de ter um contato diário com a palavra, né? De já começar a incentivar esse relacionamento, né? Diário, essa leitura diária. E aí, então, a gente aproveitou essa oportunidade, né? Descobrimos que esse trabalho da Raquel, né? Que é fantástico. Então, isso vem completar, né? Esse cuidado que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não vai ter todo esse tempo como pais na correria, né? Na rotina do dia a dia, para poder estar sentado todos os dias. E então foi uma ferramenta assim muito
muito fantástica que está acontecendo na vida espiritual dela. A gente já vai colhendo os frutos, já desde pequena. Ela está com 10 anos, acho que é a menorzinha da turma, né? E então a gente já consegue, nas orações com ela, né? Falei isso com a Raquel essa semana, acho que a gente teve uma conversa com ela, e aí a gente começa a perceber já nas orações dela que o coração dela já tem as convicções assim da sua fé, né? A certeza da salvação. Então isso é muito gratificante, né? Não tem preço isso, esse investimento aí que a gente como pais, não só de proporcionar isso, mas também tirar o tempo e acompanhar no dia a dia. Obrigado, Marcos, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, a filha tinha fé antes? É claro que tinha, ela só está agora tomando consciência do conteúdo dessa fé, que é a fé reflexa. A Caterine também, filha da Simone, também está participando da mesma turma, né, Simone? Então, a gente vê assim... Quer comentar alguma coisa? Sim, a Caterine eu acho que é uma das mais velhas, né? Até porque a Caterine já fez a confirmação esses dias, né? Ela entrou como uma das... Mas foi muito importante para ela, realmente, essa questão da fé direta e agora da fé reflexa, né? E você está vivendo essa fé que ela recebeu lá no batismo, né? Então, para ela, e para nós, né, como pais também, né? Você vê que essa fé dela está cada vez mais sendo fortalecida e ela está vivendo isso hoje, né? Compartilhando também. É muito importante. Muito bem, muito obrigado, né? Então, o desafio é, como diz o John Pless, né? Viver como aqueles cujas vidas foram reivindicadas pelo Deus triuno. Daí, na sequência, você tem a catequese, que é o ensino constante, a educação continuada na igreja cristã. Então, o Pless coloca no artigo, né? Uma congregação que se entende como uma comunidade dos que são batizados também se verá como uma comunidade catequizadora. O que é uma comunidade catequizadora? É uma comunidade que está sempre ensinando o catecismo, né? A palavra de Deus. Tá? Então, tanto ao preparar os convertidos para o batismo, seja confirmação ou profissão de fé, quanto ao cuidar para que aqueles que são batizados continuem perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, quanto mais a igreja tomar consciência sobre que ela é uma comunidade dos batizados, mais vai fazer parte a educação continuada dentro dessa igreja. Tá? E, por último, o cuidado pastoral. Né? Então, a questão do cuidado pastoral, quando o pastor atende e leva o consolo e o conforto a partir da ideia do batismo, né, da aliança que Deus estabeleceu conosco no batismo. E por último, né, a gente veio aqui para a Bíblia, meditação e oração, e eu percebi uma dificuldade, né? Eu acho que todos tiveram que as minhas observações lá, e eu quero apenas explicar rapidamente aqui para vocês o seguinte, a respeito das observações que eu fiz com, acho que todos vocês, tá? Vocês lembram que o mestre Pedro Barbeiro, ele fala de que meditação, Lutero está falando, é uma preparação para a oração. É quando no coração você está tendo ricos e iluminados pensamentos. E quando algo chega ao coração, você está começando a pensar aquele texto com a bilis. Como os salmistas... Eles falam verdades bíblicas com a bilis. Vocês não veem nos Salmos verdades bíblicas ditas sem emoção, seja alegria, tristeza ou qualquer outro tipo de emoção lá. Eles estão realmente envolvidos com aquelas verdades bíblicas. Vocês veem pela maneira como eles expressam isso. Né? Então, como você traz da mente para o coração? Claro que essa é uma obra do Espírito Santo, né? Então, como você faz isso? Você tem que dar tempo para que a palavra de Deus comunique questões questões que você está vivendo no teu coração. Veja um exemplo aqui que eu estou trazendo. Esse exemplo que eu estou trazendo é um exemplo fictício que eu estou criando, não é de ninguém de vocês aqui, tá? Então, veja o seguinte aqui. Você tem o que esse texto está me ensinando? Era uma das perguntas. Vamos supor que, com base nesse texto, a pessoa responda:
confiar em Deus e saber que Ele me capacita, dando condições para lutar contra tudo que dele me afasta. Entenderam? Tá certo? Tá certo? Tá bonito? Tá bonito. É uma verdade bíblica? É uma verdade bíblica. Qual é o problema? Tá aqui ainda. Pelo menos no texto. Eu tenho que trabalhar com o que eu vejo no texto, né? Não chegou ao coração. Quando começa a linkar com questões do teu coração, então você pode dizer, de fato, esse texto está falando para mim, porque aquilo que vocês acabaram de ler se enquadra para qualquer um de vocês, portanto, é um princípio geral. Se é um princípio geral, ele ainda não é específico. Então, vejo aqui, ó, este confiar em Deus e saber que Ele me capacita, dando condições para lutar contra tudo aquilo que dele me afasta. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Então, a pessoa tirou esse princípio, mas ela está percebendo isso agora no seu coração. Então, ficaria mais ou menos assim, tá? Meditando nesse texto, percebo que muitas vezes não tenho confiado em Deus. Eu tenho dúvidas e às vezes eu fico até pensando, será que Deus está comigo? Na semana passada mesmo, eu estava muito desanimado porque certas coisas não estavam acontecendo em minha vida como eu queria que acontecessem. Eu, inclusive, reclamei com Deus, Deus, por que tu não me capacita para estar mais confiante, alegre, diante de uns problemas que estavam me sufocando? Nossa, agora estudando esse texto, me deparando com esse texto, eu percebo que Deus já me deu tudo o que eu preciso para viver uma vida que agrada a Ele, para lutar contra tudo aquilo que me afasta. Então, é como se Deus dissesse e me respondesse isso para mim. Você está me pedindo que eu te capacite, mas eu já te dei tudo, o que você está enrolando aí? Né? Então, você percebe, né, que o texto se tornou bem mais pessoal, não é mesmo? Ele começou a falar com questões do teu coração, daquilo que tu está passando neste exato momento da tua vida. E daí sabe o que Lutero diz? Quem lembra? 3 coisas fazem um teólogo. Quem lembra das 3? Tentação, meditação. E? Oração. Oração, exatamente. O que é a tentatio? Tentatio não é a tentação do diabo, é o sentido lato, é a provação, dificuldade. Então, a provação que você está passando, mais a meditação, te dá insights que te levam à oração, certo? Daqui a 3 anos, você vai olhar o mesmo texto, a tua tentatio é diferente, você vai estar vivendo outro momento da tua vida. Então, a tua tentatio daqui a 3 anos, com a meditatio do mesmo texto, te dará outros insights, porque você vai estar vivendo outro momento da tua vida. Só que quando você coloca de maneira geral, você não está contemplando ações do teu coração, daquilo que você está vivendo naquele exato momento. Não chegou a meditar, sinto muito, queridos irmãos e irmãs. Precisa chegar ao coração. E, às vezes, precisa dar um tempinho a mais para o Espírito Santo trabalhar. Nossa, ele já foi embora, eu queria ter falado algumas coisas para ele, a gente não deu o tempo, o Espírito Santo fica assim, né, preocupado que você já acabou a meditação lá, escreveu umas coisas qualquer lá, enquanto ele queria mostrar algumas coisas do teu coração. Nossa, pastor, que decepcionante. Eu não entendi, por que decepcionante? Não, porque a gente pensa que está tudo dentro dos conformes, que está assim, conforme lá o Lutero ensinou, e aí agora o senhor fala umas coisas dessas. Não é decepcionante, vocês estão no pós-graduação aí do Firmados em Cristo, então estou aprofundando a coisa com vocês aí, tranquilos. Pastor, acho que é recuperação, não pós-graduação. Não, é um aprofundamento. A gente agora está, eu estou cutucando mais vocês, estou exigindo mais de vocês aí, né? Chegar ao coração, gente, chegar ao coração, né? E daí vai fazer, daí o coração vai ficar turbinado. Nossa, que Deus tremendo! A oração vai brotar e daí você diz, nossa, Lutero orava 2 horas, agora eu entendo ele, já passou 3 horas, eu estou aqui falando, né? Então. Ainda preciso orar mais uma, né? Porque já passou 2 e eu não estou entendendo nada. Bom,
o tempo de oração de Lutero é Bíblia, meditação e oração. Então, você está dando tempo para o texto, né, fermentar no teu coração. Mas você tem que pensar, ver o que isso comunica com questões que você está vivendo neste exato momento. Certo? Irmãos, então, na sequência aqui. Tá? Por último, então, agora, João e Jane. O que você achou desta história com E? Porque, na verdade, né, eu criei essa história. Pegando ideias de vários, compilei uma situação, não tem nenhum João e Jane assim, mas ela retrata de maneira geral. Bom, vou deixar vocês falar aqui. O que você achou? Rafael, Nossa, o que tu achaste aí, Rafael? Vamos ouvir um pouquinho a voz do Rafael aí. Verdade. Acho que pode ser uma história assim, para muitos de nós cristãos, assim, pode retratar de repente um pouquinho do que a gente vive, né? E mesmo que muitas vezes a gente estude a palavra de Deus e participe da comunidade, mesmo assim a gente não acaba se esquecendo do que é realmente um viver com Jesus, né? E acaba às vezes se esquecendo de amar o próximo, principalmente o mais próximo, né? Na família, como Jesus nos ensina, né? Exatamente. E, né, Rafael e irmãos, essa é a nossa tendência. O coração esquece aquilo que a mente lembra. Então, a gente tem que continuamente estar lembrando aquilo que a gente já sabe, mentalmente, mas o coração esqueceu, né? Então, vamos àquelas perguntas que eu passei para vocês, né? Então, primeira, caracterize João. A primeira pergunta, depois nós vamos ter a segunda, né? Então, como é que João era, gente? Vamos lá caracterizar João. Ele tinha um bom conhecimento da Bíblia? Tinha. Ele fez a ET lá do Instituto do Seminário Concórdia. O cara era bom conhecedor, gostava disso. Daí, um quarto da casa dele, ele fez o gabinete dele e uma parede só de estante de livros, assim. Ele gostava de ler, tinha um gosto pela leitura, pelo aprendizado. É um cara fera no conhecimento da Bíblia, né? Ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, conhecia bem o plano de salvação de Jesus, né? Exatamente, ele sabia como uma pessoa era salva, né? Então, se ele perguntasse para ele, Deus está feliz com você, ele ia responder por causa de Jesus, sim. Tá? Ele era um bom evangelista e por aí afora. Sim. Ele fez o Comunicando Sempre, o mesmo que o Alexandre e a Patrícia fizeram, né? Mas a história não tem nada a ver com eles, tá bom? Pior, né? Então, ele fez o Comunicando Sempre e ele sabia realmente como levar outras pessoas para Cristo. E as pessoas na igreja gostavam dos estudos bíblicos, então ele geralmente era convidado para dar um estudo bíblico, substituir o pastor em algum grupo do PEN, né? O que mais ali? Por enquanto, só está falando coisa boa dele, né? Pastor, eu imagino ele um cara muito ranzinza, viu? Ele era um cara ranzinza. Sim, porque ele não tinha relação... uma pessoa de duas caras, né? Ele era bonitinho lá fora e feio aqui dentro, né? Muito bem, então... Sim, ele não... Exato. Dentro de casa, ele... na verdade, todo lugar ele tinha um certo... Até na igreja, tinha um problema de relacionamento. Sim. Ele tinha vocês lembram que ele não ele... ajudava as pessoas porque as pessoas precisavam. Quando ele se dispunha a ajudar a dar estudo bíblico, é porque ele ia ficar na crista da onda, ele ia ficar em evidência. Ele estava mais preocupado em aparecer do que, na verdade, ajudar as pessoas. Parece ser um cara muito egoísta. Eu imagino que ele não era um cara feliz, ele não era feliz.
Eu Eu podia acho que ele acrescentar essa conhecia o parte ali, né? evangelho, mas ele não vivia o evangelho verdadeiro. Exatamente, né? Então, o Marcos coloca um ponto muito importante, ele era um cara egoísta, né? Egocêntrico ele era. Egocêntrico, egoísta. Então, se ele ajudava, entre aspas, dando estudo bíblico, não é porque isso ia servir as pessoas, mas porque ele ia fazer uma coisa que ele gostava muito e ia ser... Pô, o estudo dele é maravilhoso. Né? Então, Nossa, devia ele aparecer, fazia né? isso pelos aplausos, né? Sim. E quem ficava muito assim frustrada com quando ele ficava em evidência, as pessoas gostavam do estudo bíblico dele? A Jane, esposa, a porque ela esposa conhecia dele. ele. A esposa, porque a esposa via exatamente essas duas caras. Puxa, se ele fosse tão legal aqui em casa como ele é com os outros lá, né? Seria Isso tudo de estava bom. fazendo com que ela perdesse a guerra da amargura, estava criando uma raiz de amargura no seu coração. É verdade. E ela, felizmente, ela não se fechou, ela buscou ajuda. E buscou ajuda do pastor dela como conselheiro. Então, felizmente, aquela igreja tinha um bom trabalho de aconselhamento bíblico. Daí ela convidou o marido para ir junto. E ele prontamente aceitou, certo? Jamais. Ficou bravo, Ele furioso, teve raiva, né? estourou. Por que será que ele estourou e ficou brabo, gente? É. Eu não coloco lá, Não, mas por que você acha que ele estourou e ficou brabo? Porque eu acho que mexeu na ferida dele. Qual seria? Aqui é mostrar o erro dele. Na verdade, eu acredito que ele reconhecia, mas ele não conseguia viver. Então, ali com o pastor ia mostrar certo qual era o erro dele. Ou talvez Talvez ele não. ouviu. Talvez não, né, Helenir? Talvez assim, eu ó. acho que talvez Ele ele se não achava o máximo, percebia. ele se achava o cara. E daí, quando ele teria que ir admitir com o pastor que ele tinha problemas, ele seria não visto mais como aquele bam que o pastor achava que ele era. Seria um estado de humilhação, então? Ele Ele não se queria sentiria que a sua diminuído. identidade, aos olhos do pastor, lá começasse, né, a ser revelada. Talvez ele até tivesse conhecimento assim, mas eu não sou assim. Não, você que é assim, Jane. Eu não preciso disso. Tá? Ele queria manter o status dele de bom cristão, assim, Exatamente, bom garoto lá. A A imagem. fachada, a né? imagem. Exatamente. Mas na tranquilidade ele conseguiu. Como é que é, dona Marilena? Na tranquilidade, depois, quando ele ficou mais calmo, ele aceitou. Ele Sim. foi ponderado. Daí ele refletiu melhor, né? Me parece que ele é meio sanguíneo, né? Porque ele primeiro estoura, depois ele pensa direitinho, não, tá tudo bem, vamos lá então, né? O sanguíneo faz assim, né? Ele era que nem Pedro, né? Primeiro age, depois pensa o que fez, no caso. Né? Rejane, fala aí, Quando a Rejane. nossa idolatria Desculpa, pastor. Não, pode falar. Já que começou, Marcos, fala depois a Rejane fala. É só comentar nesse ponto aí que quando a nossa idolatria é confrontada, né, a gente já começa a espernear, né, não quer aceitar e não enxerga isso inicialmente, parece que foi o que aconteceu com ele. Exato. Lembra o que aconteceu com Jonas, né? Quando Deus finalmente confrontou a idolatria de Jonas, ele ficou bravo até com Deus, né? Tá? Muito bem. Rejane, liga teu microfone aí. Pode falar, Rejane. Tá meio travado a imagem. Tá ouvindo, Rejane? Pode falar, pode falar. Peraí. Tô ouvindo. Eu acho que ele nem pensava que ele precisava de ajuda, que eu identifiquei assim. Eu acho que isso acontece muitas vezes até com a gente mesmo, assim, pelo comodismo, de achar que tudo está perfeito, né? Eu acho que ele nem mais... Ficou travado aí, né? Nem ele achava que, como ele... Rejane, está travando o teu áudio. Não sei se a tua internet está fraca aí, o que é. Voltou? Foi? Eu acho que a minha internet, tá ouvindo? Sim, agora estamos. Mas fala e corta. Fala e paralisa. Eu acho que a internet deu uma queda de energia aqui, aí tá meio ruim, assim. Sim. Bom, na sequência, gente, como é que era o relacionamento de
Opa, como é que era o relacionamento de João com Jane e também com seus filhos? Tá ouvindo? Tá muito ruim. Como é que era o relacionamento, gente? Péssimo. Formal e distante. Distante, frio, né? E João gostava de ser o centro das atenções? Sim. Ele procurava ajudar as pessoas? Não. Não. Se ele ajudava, entre aspas, né, é para que ele ficasse em evidência. Quem olhasse tá o de egoísmo fora, dele. João era considerado um bom membro da igreja? Sim. Era, né? Tecnicamente, sim. Tecnicamente. A Exato. casca, né? A É. casca. A vida íntima de João e Jane era exemplar? Ui. Não. Aos olhos olhos das pessoas, era, né? Que eles pareciam um casal que vivia muito bem, participava dos cultos, eles nunca brigavam em público, né? Mas aos olhos de Deus, não, né? Deus sabia que a situação Sim. deles não estava legal. Então, a vida externa era exemplar, mas a íntima não, né? Porque dentro de Não. casa as coisas não eram tão boas. E por que Jane estava perdendo a batalha da luta contra amargura e desânimo? Por causa Porque da vida dupla de João. Exatamente, a vida exatamente. dupla de João. Ele era legal em casa com os outros e em casa não. Exato. Aí, Ou seja, ele não vivia o que ele pregava, né? Esse é um ponto complicado. importante, Marcos. Ele não vivia o que pregava. Como Jane buscou ajuda? Ela viu que não conseguia fazer sozinha aquele bom relacionamento com o marido, ela precisava de ajuda, procurou com o pastor. Exatamente, muito bem. Tá? O pastor do casal os via como exemplos na igreja, mas ele estava intrigado quando começou a conversar com eles. Né? Parecia que faltava algo na vida deles. Havia uma lacuna. Então o pastor chegou à conclusão do que faltava. O que o pastor concluiu que faltava? Relacionamento com Cristo. Exatamente. Mais Um relacionamento de intimidade com Jesus. O diálogo e a intimidade com Deus, né? Exatamente. Com Deus, com Jesus. reflexo. Ele conhecia as doutrinas, mas não brotava um relacionamento com Jesus com intimidade. Faltava chegar ao coração dele. Estava tudo aqui na cabeça dele. Né? Muito bem. Felizmente o pastor descobriu isso, né? Como o pastor de João e Jane interpretou teologicamente a atitude do casal? Como ele aplicou o conceito da fé direta e fé reflexa? E, em resumo, o que havia de errado com o casal? João e Jane eram salvos? Sim. Sim. Eles Salvos, tinham a fé direta, batizados. né? Eram batizados, tinham a fé direta, mas estava faltando o quê? Fé reflexa. Fé reflexa, eles tomarem consciência de quem eles são em Cristo Jesus. Isso não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento a nível de coração. Né? Eles perceber quem realmente eu sou em Cristo Jesus. Essa intimidade com Jesus. Você lembra que Jesus orou ao Pai antes de ser preso, depois condenado? João 17,13, ele define vida eterna. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Ele falando ao Pai. Que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e conheçam aquele que tu enviaste, Cristo Jesus. Vida eterna é conhecer, e para conhecer implica em relacionamento. Você lembra quando Jesus falou lá em Mateus 7 a respeito da porta estreita, e quando a porta foi fechada, aquelas pessoas que ficaram lá de fora? Você lembra disso? E eles clamaram, abre-nos a porta. Nós expulsávamos demônios em teu nome, nós pregávamos teu nome, fazíamos refeições contigo. E sabe qual foi a resposta de Jesus lá de dentro? Quem lembra? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas um elemento importante. O que foi, Ivone, que tu disseste? Nunca vos conheci. Exatamente, esse é o detalhe, eu não conheço vocês.
o que Deus quer não é religiosidade, eles apresentaram um currículo de religiosidade. O que eles queriam, o que Jesus quer é conhecimento. Daí vocês lembram que Paulo fala em Filipenses 4? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele está falando isso para quem? Ele está falando Para isso mim? para os cristãos da cidade de Filipos. E anos antes ele estava em Filipos com Silas na prisão, foram chicoteado, agora está preso, além disso, em algemas, com fome, uma situação totalmente degradante. E o que ele está fazendo lá dentro? Cantando louvores a Deus. Ele está feliz em toda e qualquer situação. E daí, Paulo diz em Filipenses 4, aprendi a viver contente, seja na escassez ou seja na fartura. Tá? E o que ele diz um capítulo antes? Ele fala do currículo dele maravilhoso em Filipenses 3. Nascido da tribo Benjamim, circuncidado aos 8 dias, né? Fariseu, ele é fanático, perseguiu a igreja. Num outro texto ele diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era mais ou menos como se fosse estudado em Harvard, né? Nos dias atuais. Tinha um currículo de Harvard. Ele era aquele currículo lá, ele podia estar muito bem financeiramente, muito bem. E aí, o que ele diz no versículo 7 em diante? Para mim, tudo isso não vale mais nada. É tudo lixo. O que eu quero agora, que tem muito valor para mim, é conhecer a Cristo. O que mais ele quer é conhecer a Cristo. E por isso ele pode estar feliz na prisão. Por quê? Está doendo? Tá, ele foi chicoteado, tá com fome, tá preso, não tem liberdade? Não tem liberdade, está preso. Mas ele tem um maior tesouro com ele. Jesus está ali com ele, então ele está contente, apesar da dor. E por isso ele pode viver contente em toda e qualquer situação. Da onde Paulo tem uma referência, ele como bom fariseu conhecia o quê? Deuteronômio 8.2, vamos abrir lá em Deuteronômio 8.2. Vocês lembram que Deuteronômio, Moisés está explicando ao povo, relembrando ao povo o que aconteceu nos 40 anos e está preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Então, já passou 40 anos de deserto, eles estão por entrar na Terra Prometida. E olha o que ele diz em Deuteronômio 8.2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Exatamente. 40 anos para fazer isso. Então, é o seguinte, na linguagem de hoje fala se estavam resolvidos ou não. Quando é que você está resolvido? Lá no teu coração. Para saber o que estava no coração. Deus já não sabia isso? Ele sabia. Eles precisavam saber. Eles precisavam saber, tomar consciência, lembra? Fé reflexa. Daí, se você olhar os versículos que seguem, ele vai falar da sandália que não se gastou, da roupa que não se gastou, do maná que eles tiveram. Então, eles tiveram tudo o que precisavam durante 40 anos. Então, é verdade. Por exemplo, a Helenir, depois de 40 anos lá no deserto, ela olha para a blusa verde dela e diz, nossa, continua verdinha do mesmo jeito há 40 anos atrás. Né? Não gastou. Daí, o Marcos pensa, puxa, comi maná todas as manhãs e codornizes todas as tardes durante 40 anos, meu corpo teve as proteínas, as vitaminas, tudo que precisava. Ou seja, eles tinham tudo que precisava, certo? Mas para pensar. Comer feijão com arroz 40 anos. Não mudou nunca o cardápio. Imagina a Eleni depois, lá no 24º ano, dizer assim para o marido dela, ai, tudo bem, essa blusa verde não gastou, mas como eu queria usar uma outra coisa além dessa blusa verde. Né? Não é mesmo? Eles tinham tudo que precisavam, mas tinham saudade dos pepinos lá do Egito, dos peixes, né?
de uma comida diferente, uma picanha, uma pizza, pô, maná e codorniz, 40. Agora, Deus provou eles. Para quê? Colocou eles à prova, para saber o que se estavam resolvidos, se iam levar Deus a sério, para saber o que estava no coração. Daí, a partir do versículo 9, 10 em diante, ali você vai ver que ele está falando que agora vão entrar numa terra que tem tudo de bom, tudo que plantar vai crescer lá. As montanhas têm cobres, tem ferro, eles vão ficar ricos, poderosos, muito dinheiro, casas boas, está tudo escrito lá. Mas ele adverte com agora, cuidado, para que quando vocês estiverem ricos, vocês não esqueçam de Deus e fiquem orgulhosos. E achem que foi a força de vocês que deu essa riqueza. Vocês percebem o que está sendo falado aí, gente? O cenário muda. Ora, o cenário é o deserto, onde falta tudo. Ora, o cenário é a terra prometida, onde tem tudo. Mas o foco é o mesmo. Qual a postura do teu coração? Quando falta tudo, tu vai ser tentado a murmurar e reclamar? Quando você tem tudo, você vai ser tentado a ser ingrato e esquecer de Deus? Então, Paulo diz, eu aprendi a estar contente no deserto e na terra prometida, quando falta tudo e quando tem tudo. Porque o segredo é Cristo. Veja, ele está ecoando Deuteronômio 8, Paulo, lá em Filipenses 4. Não? Só que aquele pessoal não sabia quando Paulo disse em tudo dai graças. Nós é que já estamos sabendo. Nós temos um privilégio muito maior, nós conhecemos a revelação completa. Né? Muito bem. Então, gente, o que faltava para aquele casal? Faltava intimidade com Jesus, faltava o evangelho. Havia um buraco, uma lacuna enorme na vida do João e da Jane. Havia a lacuna do evangelho. Então, acompanhe aqui um pouquinho, me interrompo sempre que quiserem, certo? Muito bem, então, veja o seguinte aqui. Em grande parte, há uma lacuna muito grande em nossa compreensão do evangelho. E compreensão, vocês já viram que é fé direta, tá? Reflexa, perdão. Então, você tem a fé direta, que é no momento que você foi justificado, foi salvo, e tem a fé reflexa, que ela reflete sobre a fé direta. É a mesma fé, não são duas fés, viu, gente? É a mesma fé que agora está refletindo sobre o seu conteúdo. Tá? Então, a percepção de quem nós somos a partir do Evangelho e qual o sentido e propósito da vida a partir do Evangelho. Enxergar-se a partir da mensagem da cruz. Então, novamente, em grande parte, é uma lacuna grande em nossa compreensão do Evangelho. Essa lacuna na compreensão do Evangelho subverte, estraga e deturpa a nossa compreensão em 2 pontos. Primeiro ponto, quem nós somos, a nossa identidade e a maneira como Deus age. Então, vamos compreender um pouco mais isso. O texto que você fez, Bíblia, Meditação, Oração, é 2 Pedro 1, 3 a 9. E daí no capítulo 1, versículo 3, Pedro diz, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele, que é Cristo, né, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos foram concedidas. Lá na linguagem hoje, nos tem dado, tem presente dado passado. A ideia aqui do auristo, né, no grego, é uma ação no passado que tem efeito no presente. Então, Deus nos deu já passado, e agora o que Deus nos deu tem um efeito no presente. Agora, olhem o detalhe aqui, gente, o que Pedro está dizendo. Aliás, antes disso, vamos só seguir aqui, ó, versículo 4. Por meio delas, ou seja, delas o quê? Essas coisas todas que foram dadas, né?
ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. Então, se tem uma crase, é porque a fé já está ali. Então, a fé, eu vou colocar a virtude. A linguagem de hoje é a bondade, né? A virtude, a bondade, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A consagração, a piedade, a fraternidade, a amizade cristã. A fraternidade, o amor. Agora, olha só aqui na projeção, acompanhem todos aqui, irmãos. Você tem aqui, ó, estas virtudes que caracterizam aquele que agora está coparticipando da natureza divina. Você lembra que uma das perguntas que você respondeu, né, é o seguinte: como é que começa e como é que termina? Começa com a fé e termina com amor. E termina com amor. Não, ou seja, você lembra que Paulo fala em Gálatas 5:6, a fé atua no amor. Você lembra que Paulo fala em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Você lembra que Jesus diz em João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você lembra o que diz João em 1 João 4:19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, tudo começa com a fé, e a fé resulta no amor. Mas daí você pega uma lente de aumento e você vê como é que esse amor se expressa. E daí você tem aqui como esse amor se expressa. A virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Exatamente, né? Então, a fé atua no amor. E ali você tem detalhes disso aí que Pedro está trazendo. Agora, observem aqui na projeção, irmãos. Versículo 8, porque estas qualidades, essas ali todas, né? Estando presentes. Então, Pedro imaginava que estão presentes na vida dos seus ouvintes. E aumentando cada vez mais. Então, você imagina ali, cada vez mais a fé é fortalecida, cada vez mais a pessoa amorosa e todas aquelas qualidades ali, né? Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9, pois aquele que não tem estas coisas é o quê? Cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Daí eu me lembro que o Alexandre disse antes, né? Será que isso não cai num comodismo? Então veja que todo problema começa com esquecer que eu fui perdoado, esquecer de quem eu sou em Cristo Jesus, esquecer da salvação. O coração esquece aquilo que a mente lembra. Então, novamente, a fé atua no amor. A fé resulta em amor. Vamos pegar um exemplo aqui que Pedro dá. Vamos pegar o domínio próprio, tá bom? Certo? Estão vendo ali que eu destaquei o domínio próprio. E vamos imaginar o seguinte. O João, ele perdeu a paciência com a Jane, quando ela convidou ele para ir com o aconselhamento bíblico. Ele teve domínio próprio? Não. Não, ele se descontrolou e ficou muito bravo com ela. Nós temos domínio próprio, gente, em geral? Nosso, não. Concordo com a dona Maria Helena? É um fruto do Espírito, né? Na verdade, nós temos domínio próprio. Agora depende depende o que move. Quer ver um exemplo? O João, vou inventar a história agora, o João está brigando com a Jane, falando algo. Alguém liga e ele pega o telefone e diz, oi, tudo bom? Imediatamente ele é tranquilo no telefone. Já viram cenas assim? Imediatamente ele exerceu o domínio próprio, porque ele está com medo que as pessoas
vejam ele como uma pessoa explosiva. Então, ele exerceu o domínio próprio em proveito próprio. O problema é em proveito próprio. O domínio próprio, produzido pelo Espírito Santo, visa a glória de Deus. Tá? Você estava com a mão levantada, Alexandre? A Patrícia? Não, uma dúvida assim dessa historinha, né? O Arthur quer dar oi também. Oi, Arthur. Tá bom, Arthur? Você está crescendo, hein, garoto? Deixa eu lembrar, porque foi bem diante. Não, assim, ó, no caso ali tá o João, né? Ele sempre participou da igreja, fez diversos cursos e tal, e mesmo assim a fé não foi, não chegou até o coração, né? E isso acontece muito, né? A gente, na própria igreja, assim, quando, né, a gente vê pelos cristãos em geral, eles vão todos os dias, todos os fins de semana, fazem, né, participam, leem a Bíblia, tem a pregação, tem a leitura, mas e por que em algumas pessoas, daí a minha pergunta no caso do João, né, ele foi fazer o aconselhamento e aí acredito eu que, né, na história, a partir daí, então, ele percebeu que ele precisaria mudar de atitude. Então, isso mostra que, na verdade, a gente precisa de um pastor, o ser humano precisa dessa comunhão e de que uma outra pessoa venha te mostrar e confrontar o teu pecado, porque simplesmente o ler a palavra sozinho, no caso, não é que não seja suficiente, mas às vezes não faz o efeito que deveria fazer no coração. Pastor, uma vez eu vi uma expressão bem interessante, o self-serve do evangelho. O self-serve do evangelho, tu serve só da parte boa e escanteia o resto. Sim. Exato. Dê uma olhadinha, você vai lembrar de um texto que a gente trabalhou no Firmados, Hebreus 3, 12 e 13. Vocês lembram que no versículo 12 tem uma advertência muito séria, e no versículo 13 tem um convite muito importante. Enquanto eu acho o texto aí, pastor, a Patrícia que falou ali, né? Ela está tratando aí justamente do discipulado, né? A palavrinha que eu tenho me perturbado um pouquinho, comentei contigo esses dias, né? E às vezes falta isso na nossa igreja. A gente tem muitos Joãos, né? Eu me identifiquei bastante com o João em algumas coisas e em alguns momentos da minha vida, né? Então, às vezes essa cultura de discipulado aí, às vezes falta entre membros, né? Porque o pastor não vai dar conta sozinho de identificar todas essas lacunas aí com tantos membros, né? Na igreja com centenas de membros, né? E realmente ele não vai conseguir chegar a todos, né? Exatamente. Isso aí nos introduz até ao texto de Hebreus ali que vai vir, né? Só um detalhe, eu vou falar uma coisa para você, se é autorizado pelos pastores, porque eu perguntei para eles se eu podia fazer o recorte da gravação da aula, né? E eles me deram permissão para veicular para fora. Muitos deles, da atual turma, né? Então, entendi assim, eu entrei no curso para ver como eu posso trabalhar alguma coisa na minha igreja, mas mudei completamente de pensamento. Eu estou vendo que eu tenho que aprender essas coisas tudo. Então, eles estão trazendo para a sua própria vida, né? Pastor, e só posso falar? Sim. Uma coisa assim, né, linkando ali junto com o que o Marcos falou sobre discipulado. O discipulado é a gente formar Jesus nas pessoas, né? A gente também deixar com que o caráter de Jesus seja formado na gente. Só que eu estou falando agora no nosso contexto como luteranos, né? Na nossa vivência de igreja. Eu vejo que tem muita dificuldade da gente entender, inclusive, a questão do pastoreio, né? Eu vejo, assim, por aqui, por Três Coroas, muitas pessoas veem o pastor como uma pessoa institucional. Não é alguém que é um líder espiritual na minha vida e que sim pode me chamar atenção, sim pode, né, me confrontar e que está realmente cuidando da minha vida, né? Porque a gente vê, por exemplo, assim, quando a gente vai aconselhar, eu até como conselheira de jovens é um pouco mais tranquilo, mas o pastor, a gente já escutou várias vezes, o pastor não tem nada a ver com a minha vida.
E o pastor tem tudo a ver com a minha vida. E não só... Aquela questão assim de se submeter, né, numa autoridade espiritual, e a gente vê isso, né? Sim. Essa questão de ver o pastor como algo institucional, assim, nós te contratamos para tu trabalhar aqui, para tu nos dar a palavra. Então, eu acredito que mudando essa visão, vai ser um pouquinho mais fácil da gente trabalhar com o discipulado, porque se não conseguem ver o pastor como uma autoridade espiritual, o discipulado, ele pode ser feito por qualquer um de nós, né? Muito menos o discipulado vai ser importante. Eu tinha jovens que faziam discipulado comigo, e na hora do confronto, assim, mesmo sendo em amor, mesmo sendo com oração, né, acabaram se afastando por não verem essa autoridade espiritual, né? E eu já acho ela tão maravilhosa, porque daí eu não sou um problema meu, eu sou um problema do meu pastor, eu sou um problema de Deus, né? Quando a gente realmente se submete, eu vejo essa questão, assim, da visão que se tem do pastor, né? Não como um pastor que cuida de gente. Muito bem colocado, Jaque, por aí. E também não precisa nem ser o pastor, se a gente, como você está dizendo aí, né, a gente vai aconselhar no amor cristão um membro, ele vai dizer que você tem a ver com a minha vida, tá? Então, por isso, quando a gente trabalhou esse assunto, eu trabalho esse assunto, por exemplo, aqui na paróquia, os membros disseram, realmente, pastor, ele vai dizer isso, né? Então, ok, então começa a colocar em prática isso com quem já fez o Firmados em Cristo, porque ele já tem, pelo menos, a consciência de que este é o papel, como a gente vai ver agora em Hebreus 3, 12 e 13. Antes disso, a Patrícia quer falar? Não, pastor, só contribuir, que parece que a gente vê que as igrejas estão se moldando muito também à sociedade, de certa forma, em que a gente vê muito um culto para as pessoas do que propriamente para Deus, né? Sim. É um culto, assim, que é para... não é massagear o ego, mas é para deixar as pessoas confortáveis. Sim. E claro que né? A gente sabe que tem que ter o equilíbrio, né, da lei evangélica. Mas eu vejo, assim, que tem muitas questões por detrás, né? Porque o pastor também é um humano. Sim. Né? Exato. Também tem questões de família, também tem questões financeiras daqui a pouco. Então, às vezes ele prefere não tocar em alguns assuntos, né? Porque a gente não tem essa cultura do enfrentamento, né? De tu poder dizer, porque é aquela coisa, tu aponta o dedo e vem 3 contra ti, né? Então, eu não sei, parece que para manter os membros, então eu vou fazer alguma coisa mais light. Exato. E a gente está aí assim, eu de trabalhar a quinta parte do catecismo, que é o ofício das chaves e a confissão, que trabalha a questão da disciplina, né? Do penitente, impenitente dentro da igreja, exatamente isso aí, né? Então, e daí, quando se diz que a igreja se amolda à sociedade em alguns aspectos, por que ela faz isso? Porque ela não tem a sua identidade firme no Evangelho. E daí você vê na Confissão de Augsburgo, artigo 7º, a definição de igreja. Igreja é a congregação dos crentes entre os quais o Evangelho é pregado corretamente e os santos sacramentos administrados conforme esse Evangelho. Então, a identidade da igreja está no Evangelho, está em Jesus. E quando ela não tem firme essa identidade, ela vai procurar substitutos para ela ser alguma coisa que ela não foi chamada a ser. Né? Então, na verdade, já temos tudo em nossas confissões, basta voltar a elas que está tudo bem claro lá. Né? Agora, alguém quer ler o Hebreus 3, 12 e 13? Eu posso ler, pastor. Por favor. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Muito bem. O autor está falando para os irmãos, e os irmãos vão colocar em prática isso. A advertência é que o nosso coração mau e enganoso pode nos afastar do Deus vivo. Se eu não tenho consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, isso me leva a morrer espiritualmente, Romanos 8,13, me leva a me afastar do Deus vivo. Então, qual é a solução? Irmãos, animem uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. João e Jane tiveram o pastor, mas não é só o pastor, é a comunidade. Então, criar uma cultura
de mútua ajuda, e mútua ajuda significa amar os outros a ponto de não passar a mão na cabeça, mas confrontar em amor quando a pessoa está errada, né? Para o bem dela, porque o pecado nos leva ao afastamento de Deus. Você não tem nada a ver com a minha vida. Lembra aquele exemplo que eu dei? Ué, 1 Coríntios 12 diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre também. Se uma parte é elogiada, todo o corpo, né, se alegra. Então, digo, nós estamos no mesmo corpo. Se você não está bem, não estou bem. É o que diz em Hebreus 12, 1 Coríntios 12, 26. Então, não diga que não tem nada a ver com a sua vida. Nós estamos no mesmo corpo. E se você não está bem, o corpo todo está sofrendo. Por isso, eu tenho muito a ver com a sua vida, sim, e vamos trabalhar esse aspecto no seu viver. Isso resumido, claro que você vai falar de um jeito mais chocante, né? Muito bem, entenderam, né, gente? Só fiz um resumo do princípio aí. Muito bem. Seguindo aqui, então, o problema de domínio próprio. A pessoa não tem domínio próprio, tá? Então, tá algum problema aqui nessa questão. Sabe qual é a solução que Pedro dá? Olhem qual é o problema do João perder as estribeiras com a Jane, no caso ali. Então, pegando só o domínio próprio, podia pegar qualquer outro ali. Veja os sintomas da lacuna. No versículo 9, Pedro destaca que existem pessoas que conhecem Jesus, mas suas vidas não produzem os frutos esperados da fé. Por que muitos cristãos são inativos e sem frutos na igreja? O diagnóstico está no versículo 9. Pedro diz, eles são cegos e conseguem ver apenas o que está perto, tendo esquecido que foram purificados seus pecados no passado. Você viu que esqueceram do evangelho, esqueceram de Cristo, esqueceram da justificação. O problema todo está na justificação, não na justificação, mas no fato de que eu esqueci quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa perdoada, eu sou uma pessoa aceita, né? Então você tem aqui o evangelho. No passado, me livra da penalidade do pecado. Lembra que você decorou Colossenses 2, 13 e 14, né? Então, sua dívida de pecado foi cancelada quando ela foi cravada, pregada em Jesus. Então, quando você foi perdoado lá na cruz, você já foi perdoado. Tá? Agora, no presente, o evangelho me livra do poder do pecado. Então, é o poder para que eu não viva mais escravizado ao pecado, mas possa viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. E no futuro, o evangelho me livra da presença do pecado. Lá no céu, não vai ter mais pecado. Então, eu vou estar definitivamente livre do pecado. Eu creio que nós somos bons, né, na Igreja Luterana em falar do evangelho no passado e no evangelho no futuro. O nosso grande desafio é como mostrar aos membros que o evangelho é o poder para que eu viva uma vida que agrada a Deus. Então, vejo aqui a pergunta, né? Qual a diferença que o evangelho faz no aqui e agora? Como o evangelho me ajuda na função de pai, esposa, marido, profissional, mãe, membro do corpo de Cristo? Como o evangelho me ajuda a reagir às dificuldades e tomar decisões? Como o evangelho me dá identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, o propósito da vida, significado da minha vida? Como o evangelho me motiva a servir o próximo? Ou seja, precisamos ajudar o povo de Deus a perceber que o evangelho pertence ao seu local de trabalho, à sua cozinha, sua escola, seu quarto, seu quintal, seu carro. Ou seja, o evangelho não é só o que você faz lá na igreja, ou o fato que um dia você foi liberto dos pecados e um dia você vai estar no céu. Excelente, é ótimo. Mas o evangelho te leva a ter uma mudança no dia a dia da sua vida. Então, quando o evangelho não é central ao entendimento da vida diária, o que vai acontecer? O autoexame, ou seja, eu perceber quem eu sou, né? Me examinar
em miúdo, como diz Lutero, pergunta, examina miudamente teu coração. O arrependimento resultante desse autoexame e a fé no perdão, na promessa, isso é subestimado, é colocado como algo sem importância. Lá no culto tudo bem, né? A gente faz a confissão dos pecados e etc. e tudo, mas no dia a dia isso não é importante para mim. Relacionamento conjugal, criação dos filhos, trabalho, lazer, cidadania, tentações e conflitos não são vistos fundamentalmente como áreas em que Deus quer que trabalhemos nossa salvação com temor e tremor. No versículo 13 de Filipenses 2, Paulo diz que Deus efetua o querer e o realizar. Então, porque Deus promete realizar fazer o querer e o realizar em minha vida, eu posso, versículo 12, desenvolver a salvação com temor e com tremor. Então, perderemos as implicações de viver em comunhão com Cristo. Então, geralmente, em momentos de dificuldades, ficamos tão presos às nossas emoções, como, por exemplo, está passando por dificuldade, pode ser que haja mágoa, medo, desapontamento, ira, vergonha, desânimo, etc. Ou tão presos em nossos desejos, a gente quer que logo o problema seja resolvido, a gente quer estar certo, não, eu estou com a razão, a gente quer que as outras pessoas gostem de nós, nos aplaudam, a gente quer fugir da situação, de vencer ou de escapar dali com o mínimo possível de dano, a gente quer conforto e compreensão. Veja que ensinar essas coisas não estão erradas. O problema é quando a gente acha que a gente precisa disso para ser alguém ou ter um propósito na vida. Que então a gente vai perder de vista a oportunidade que Deus nos deu para perceber sua missão redentora em nós e por meio de nós na vida de outros. Então, se os cristãos não estão recebendo o ensinamento de como o evangelho trabalha neste nível, segunda-feira, terça-feira, quarta, na casa, no trabalho, na escola, eles vão sucumbir, vão cair com muito mais facilidade à tentação nos momentos mais importantes da vida. Existe uma lacuna do evangelho. Existe um buraco imenso que as pessoas não sabem o que fazer com esse buraco, que só o evangelho pode preencher. Então, quando você olha para a fonte de tudo que Pedro diz, ele diz, pois aquele que não tem estas coisas, aquelas qualidades que ele falou, a fé que resulta no amor e todas aquelas qualidades lá, é cego, ele diz, vendo só o que está perto e se esqueceu. O que é esqueceu? O coração esquece aquilo que a mente lembra. Da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, esqueceu do perdão, que é a base da vida cristã. A cruz de Cristo é a base da vida cristã. Agora, pegue essa palavra cego ali, está vendo ali? Ó? Nós vamos ver, então, 3 tipos de cegueira. A primeira cegueira, quem eu sou? Uma cegueira de identidade. A segunda cegueira, para a provisão de Deus. O que Deus providenciou para que eu viva da forma que lhe agrada. E a terceira cegueira, para a nossa peregrinação neste mundo. Somos peregrinos neste mundo. Estamos entre a nossa salvação e a chegada lá no céu. Enquanto isso, o que fazemos? Então, começando com a cegueira de identidade. Muitos cristãos não possuem uma perspectiva de quem eles são, que é determinada pelo Evangelho. Timothy Keller comenta em seu livro O Profeta Pródigo que identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos, eu sou cristão, podem ser racistas e materialistas cheios de ganância, ou escravos da beleza e do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso.
tudo isso acontece porque a verdadeira raiz de nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação, o conforto e o controle do mundo. Agora, olhem essas 4 palavras aqui. Poder, aprovação, conforto e controle são bênçãos que Deus dá. Nós temos o poder, a autoridade é uma bênção de Deus. A aprovação, como é bom quando as pessoas gostam de nós. Como é bom ter o conforto. Como é bom ter o controle, por exemplo, não gastar mais do que a gente ganha. O problema é quando estas 4 palavras aqui são a base motivacional no nosso coração para nos dar aquilo que só o Evangelho, só Jesus pode dar. Então, olha essas 4 palavras e você vai lembrar daquilo que trabalhamos na unidade 10. Você lembra? Os ídolos da superfície ligados com esses instintos motivacionais criam uma complexidade de idolatria. Então, pegando, por exemplo, o dinheiro e o controle, a pessoa vai provavelmente ser uma mão de vaca. Ela vai gastar, não vai gastar dinheiro, vai procurar juntar o máximo de dinheiro, porque ela vai se sentir segura e no controle com o dinheiro. Mas a pessoa que tem o dinheiro como ídolo da superfície e a aprovação no coração, ela vai ser mão aberta, ela vai gastar o dinheiro no shopping, com roupas, porque ela quer ser bem vista pelas pessoas. Tá? Então, a cegueira de identidade, isso se deve ao fato de que o relacionamento com Cristo Jesus não foi fundo o suficiente em seus corações. E isso é um ponto assim muito importante de nós considerarmos. Tá? Estou quase chegando no meu tempo limite aí, né? 2 horas. Observe uma coisa assim importante, irmãos. Um pastor me disse agora recentemente algo muito bacana. Ele tem feito ele fez o treinamento Firmados em Cristo, já terminou, e ele então tem aplicado o treinamento Firmados em Cristo na sua congregação. Ele me disse agora esses dias, né? Ele fez o estudo A Lacuna do Evangelho. Eu fiz com os pastores, né, que estão aplicando o treinamento Firmados em Cristo em suas congregações. E ele então disse o seguinte para mim e para os outros lá, que um dos membros que fez o treinamento, já estão indo para a parte final do treinamento, gostou tanto do treinamento, está tendo uma mudança na vida dele, e que ele, no final do último culto, disse assim: pastor, este foi um dos melhores cultos que eu já tive. E daí esse pastor disse assim: puxa, mas foi um culto como todos os outros. Nossa, eu vi o evangelho em todo culto. O que mudou? Mudou que ele começou a enxergar aquilo que sempre estava lá nos cultos. Porque ele começou a aprofundar o relacionamento com Jesus e daí começou a vibrar quando o evangelho brota, porque no culto luterano, né, a liturgia luterana é riquíssima em termos de evangelho, né? Então, a questão é, quando o evangelho vai fundo o suficiente no coração, a pessoa começa a visualizar coisas que antes já estavam lá e não estava percebendo. Tá? Muito bem. Então, tem que ir fundo o suficiente. Né? Isso é uma tarefa da educação continuada, ligada à fé reflexa. Ou seja, muitos cristãos têm pouca noção do significado de viver uma vida centrada na cruz. E a pergunta é: o que é uma vida centrada na cruz? O que você acha que é uma vida centrada na cruz? Centrada em Jesus, né? Viver uma vida centrada em Jesus. Exatamente. Tá? Lembro que Paulo diz em 1 Coríntios 1 e 2, não quero saber de mais nada a não ser o Cristo crucificado. Tá? Ele só quer saber de Jesus. Mais nada. Uma vida centrada na cruz é, como Paulo diz, o que eu mais quero é conhecer Jesus. Nada mais tem importância para mim. Então, nós vamos aprofundar um pouco isso. Tá? Não se preocupe, irmãos, eu vou estar já
Quase finalizando aqui, tá? Então, vejo aqui. Nós vimos a cegueira de identidade, tá? O que é uma vida centrada na cruz. Eu vou deixar, então, vocês refletindo nessa pergunta aqui, tá bom? E vamos ficar por aqui, sendo fiéis às nossas 2 horas, como eu falei para vocês, tá? Então, está completando 2 horas agora. E, gente, nós vimos a cegueira da identidade. Vocês nem imaginam o que vem a cegueira para a provisão de Deus e a cegueira para a nossa peregrinação no mundo. Nossa, o que vem pela frente é uma loucura. Por isso, não percam, daqui a 2 semanas, né, o nosso próximo estudo e o último estudo, né, são 2 encontros, aí vai ser muito legal. Mas você percebe o seguinte, de tudo isso, o grande desafio é Jesus no coração. E olha que faca e queijo nós temos na mão, né? Imagino todos vocês são líderes em suas congregações. Olha que agora começou, nesse final de semana, o novo ano da igreja. O novo tema, Vivendo em Cristo. E a primeira ênfase, baseada em Colossenses 2, 6 e 7, que nós memorizamos, é edificados, enraizados e edificados em Cristo Jesus. Ou seja, tudo começa com Jesus chegando ao coração, o evangelho indo profundo no coração. Não é encher a igreja com atividade, gente. As atividades da igreja têm seu valor se as pessoas estiverem vibrando com Jesus. Se não, é apenas mantê-las ocupadas e distantes do principal objetivo, que é levar o evangelho ao coração das pessoas. Agora, quando as pessoas têm Jesus no coração, daí elas vão querer servir, daí as atividades se justificam. Mas, em outra parte, o ativismo, às vezes, apenas atrapalha, às vezes não, o ativismo atrapalha, mantém as pessoas ocupadas e deixa de ver o principal, o evangelho chegando aos corações delas. Muda tudo, aí muda tudo. É fantástico o privilégio que Deus tem me dado de ver o evangelho fazendo a diferença na vida de irmãos e irmãs, especialmente na vida dos colegas pastores, né? Ah, mas eles não sabem disso? Sabem. Sabe qual um grande privilégio que eu tenho, gente? De ensinar e passar a mentoria tudo de novo a cada semestre com não sei quantas pessoas? Sabe qual é o meu privilégio? É que o meu coração esquece. E daí, quando eu relembro isso para o pessoal, eu estou lembrando dessas verdades, de puxa, como é bom ouvir isso de novo. A história de Jonas, que a gente passou agora, eu estou fazendo a mentoria com os pastores. Como é bom eu ouvir essa história, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, eu preciso, Renato, constantemente dizer para o meu coração, Renato, tu está esquecendo, lembra de novo. Como é que tu esqueceu isso, Renato? Então, porque se eu não fizer esse exercício, eu vou esquecer, vou ter uma amnésia de identidade e vou sorrateiramente procurar minha identidade no aplauso dos membros, na conta bancária. Pastor não tem uma grande conta bancária, mas tudo bem, né? A ansiedade por uma conta bancária também é uma idolatria, né? Enfim, todas aquelas idolatrias. Eu vou achar que a Raquel é a minha musa salvadora da minha vida, né? A idolatria lá do amor romântico, né? Enfim, todas aquelas idolatrias lá que acabam eu tirando o foco de Jesus e naturalmente acabo colocando em lugar. Então eu tenho que lembrar o desgraçado eu tenho que lembrar o Renato e mandar o desgraçado do velho Renato, cala a boca, ou seja, essa parte aqui não tem vez. E daí, quando você ensina isso, você está se forçando a lembrar. Então, para mim, é um privilégio estar sempre reensinando isso aí. E por isso você deveria pedir para o seu pastor, primeiro para merchandise aí, né? Implantar isso na sua igreja e depois fazer o que a Yara está fazendo. Né, Yara? Conta aí para nós um pouquinho. A Yara é uma mentora. A Yara ajuda o pastor dela e ela faz o trabalho de mentoria com as irmãs que faz o treinamento. Fala aí um pouquinho, Yara, para a gente se encerrar daí. Digo a mesma coisa que o senhor disse, eu reaprendo e é fantástico. Muito bacana. Então, quando você pode, de repente, ajudar o seu pastor e dizer, não sei se a Simone também está nessa fase aí, com o pastor César aí, de ser mentora, né? Mas daí, por exemplo,
pastor Horst fica com os homens lá do treinamento, a Yara fica com as mulheres. Ele, como pastor, às vezes, ele fica também com todos, porque é bom ter esse contato com todos, né? Mas a Yara também ajuda a mentorear outras. E o fato, né, de você estar relembrando as mesmas coisas é importante, porque o desgraçado velho homem esquece tudo. Aliás, ele não lembra nada, ele é descorrupto, desgraçado, você só tem que afogar ele, né? Ele não tem correção. Ele só pode ser mortificado, não pode ser corrigido, né? Ele vai ser extirpado no último dia. Certo, irmãos? Chocante, né, o primeiro encontro? Parabéns à participação de vocês, muito legal. Deem uma olhada para a sua câmera, vamos tirar um print com você sorrindo maravilhosamente bem, né? Aí. Atenção, olhando para a sua câmera, sorrindo, aquele... Bem, parabéns. Vocês são muito fotogênicos, né? Muito legal aí. Isso aí, gente. Depois eu mando esse print aí para vocês daí, tá bom? Me permitam concluir com uma oração? Sim. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos imensamente, porque tu tens, por tua graça e misericórdia, trazido a nossa consciência, a nossa percepção, esse doce evangelho que um dia tu trouxeste quando fomos batizados ou quando fomos convertidos quando adultos. E agora tu estás nos fazendo cada vez mais ter consciência deste evangelho que está em nosso coração, nos fazendo perceber quem somos em Cristo Jesus, qual é a provisão que tu já nos deste para viver como pessoas batizadas e o que significa a nossa peregrinação neste mundo, caminhando alegres rumo à eternidade. Que nós possamos também ser arautos desse doce evangelho às pessoas que tu nos confias, para que cada vez mais pessoas desabrochem, despertem e tomem consciência do conteúdo dessa fé que um dia tu implantaste em seus corações, como também em nossos corações. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs, suas famílias, aqui, suas igrejas aqui presentes. Oramos também a Deus pelo sepultamento do pastor Jackson amanhã, e assim como foi um grande testemunho em sua vida, que seja uma celebração de vitória sobre a morte também este momento, porque para o cristão não é a morte, mas como teu servo Lutero um dia disse, é o dia do nascimento. Quando morremos para este mundo, mas nascemos para um mundo tremendamente maravilhoso, que por mais que imaginemos, ainda será melhor de tudo que imaginarmos. Dá-nos uma noite tranquila, reparadora, e uma semana abençoada que segue, por amor de Jesus. Amém. Amém. Sabe que era um costume da igreja antiga, o dia da morte dos santos, né, dos cristãos, ser comemorado como dia de aniversário. O dia que eles morrem para esse mundo, mas nascem para a verdadeira vida, né? E para o cristão é uma celebração, porque a morte não tem mais o seu poder, né? Fantástico, né, gente? Chocante. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre... vocês já tiveram um estudo sobre o céu? Certamente sim, né? E já tiveram um estudo sobre o inferno? Já, também. Já? Que bom. Já. Que bom. Então, vocês são fera aí. Isso aí, gente. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Uma alegria muito grande rever todos vocês e nos vemos no dia... Não na semana que vem, daqui a 2 semanas. Na semana que vem, algumas irmãs estão Pérolas Preciosas, né, com a Raquel, segunda-feira. Então, nós vamos fazer no dia 12, né, uma segunda-feira. Tá bom? Daí eu passo o link novamente para vocês daí. Grande abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço a todos aí.